Se as suas ereções têm se tornado moles, inconsistentes ou até mesmo inexistentes, esta pode ser a mensagem de saúde mais importante que ouvirá este ano. Porque a culpa não é apenas do envelhecimento. A verdade é que os alimentos que consome diariamente podem estar a destruir lentamente a sua masculinidade. Como cirurgião que trabalha com a anatomia masculina todos os dias, digo-lhe que o que coloca no seu prato afeta diretamente a força, o fluxo sanguíneo e a vitalidade do seu pênis. E se tiver mais de 60 anos, esta ligação torna-se ainda mais crítica. Eu sou um especialista em saúde masculina e urologista com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens mais velhos a recuperar o controlo da sua saúde sexual naturalmente. Vi em primeira mão o que funciona e o que não funciona. E hoje vou partilhar algo que a maioria dos médicos não lhe dirá. Porque aqui está a verdade surpreendente. Os mesmos alimentos que muitos idosos foram aconselhados a evitar para a saúde do coração, como carne vermelha, sementes e certas folhas verdes, podem realmente restaurar o fluxo sanguíneo para o pênis, aumentar a testosterona e ajudá-lo a sentir-se mais forte, mais firme e mais como você mesmo novamente. Então, nos próximos minutos, revelarei 3 alimentos específicos, apoiados pela ciência clínica, que podem ajudar a tornar as suas ereções duras como rochas, a sua confiança a disparar e a sua energia a regressar. E o terceiro alimento, quase ninguém fala sobre ele, mas pode ser a chave para o melhor sexo que teve em anos. Vamos começar. Antes de nos aprofundarmos nos alimentos poderosos que podem transformar as suas ereções e restaurar a sua confiança, certifique-se de que está subscrito e com as notificações ativadas. Dessa forma, nunca perderá outra dica vital de saúde concebida especificamente para homens com mais de 60 anos. E se esta mensagem ressoa consigo, digite 1 nos comentários. Se não ressoa, digite 0 para que eu saiba como servi-lo melhor. Agora que compreende a ligação entre o que come e como se desempenha, vamos começar pela raiz de tudo. Porque antes de falarmos sobre testosterona, suplementos ou mesmo desejo, precisamos de falar sobre a única coisa sem a qual nenhuma ereção pode acontecer: o fluxo sanguíneo. E assim que compreender como funciona, verá exatamente porque o seu desempenho mudou e, mais importante, como recuperá-lo. Vamos começar por aí. 1. Porque o fluxo sanguíneo é tudo para as suas ereções. Quando falo com homens na casa dos 60 e 70 anos que lutam com ereções fracas ou até mesmo com a perda total da função, a primeira coisa que pergunto não é sobre testosterona, stress ou medicamentos, é sobre fluxo sanguíneo. Porque aqui está a verdade que a maioria dos homens nunca ouve. Uma ereção é, antes de mais, um evento de fluxo sanguíneo. Não se trata apenas de desejo ou estimulação. Trata-se de saber se as suas artérias conseguem fornecer sangue suficiente para o pênis com rapidez e em volume suficiente para sustentar uma ereção firme. Esse processo depende de vasos sanguíneos saudáveis, flexíveis e desobstruídos. Agora, aqui está a parte difícil. Quando muitos homens chegam aos 60 anos, as suas artérias estão sob ataque silencioso há décadas. Anos de alimentos processados, açúcar, inatividade e stress acumulam-se. A placa começa a formar-se dentro das artérias, estreitando o espaço e reduzindo o fluxo. No início, pode notar apenas uma ligeira diminuição da firmeza. Depois, torna-se mais difícil manter a ereção e, eventualmente, o seu corpo simplesmente não consegue chegar lá. É fácil culpar a idade, mas não consigo dizer-lhe quantos homens vi dar a volta por cima simplesmente focando-se na sua saúde vascular. Lembro-me de um paciente, de 67 anos, um professor reformado. Ele disse-me: "Doutor, pensei que a minha vida sexual tinha acabado. Imaginei que isto é o que acontece aos homens mais velhos. Mas depois de mudar apenas alguns hábitos, especialmente o que comia, ele conseguiu recuperar o que pensava ter perdido para sempre. As suas ereções voltaram mais fortes, a sua energia melhorou e, o mais importante, a sua confiança regressou. Esse é o poder da circulação saudável. Dá-lhe vida, não só no seu coração, mas também no seu quarto. Portanto, antes de recorrer a pílulas ou tratamentos, temos de corrigir o problema de raiz. E a boa notícia é que pode apoiar o fluxo sanguíneo naturalmente usando os alimentos certos. Na verdade, o primeiro alimento que recomendo para restaurar o fluxo sanguíneo saudável e apoiar a testosterona pode surpreendê-lo, porque é algo que provavelmente foi aconselhado a evitar durante anos. Mas quando é preparado da maneira certa,
torna-se uma das ferramentas mais poderosas no seu arsenal para melhores ereções. Vamos falar sobre isso. 2. Alimento. 1. Carne bovina. Alimentada com pasto, o restaurador hormonal. Durante anos, muitos dos meus pacientes mais velhos têm vindo ao meu consultório com a mesma crença de que a carne vermelha é prejudicial para eles. Doutor, dirão eles, reduzi a carne bovina como o meu médico me disse, mas ainda me sinto cansado, letárgico e desconectado no quarto. E todas as vezes tenho de fazer uma pausa e explicar gentilmente que o problema pode não ser a carne em si, mas o tipo que estavam a comer e o que estavam a perder ao desistir dela. Veja, a carne bovina alimentada com pasto, limpa, não processada e criada naturalmente, é um dos alimentos mais poderosos para a saúde hormonal dos homens, especialmente depois dos 60. É carregada de zinco, de que o seu corpo precisa para produzir testosterona, a hormona que alimenta tudo, desde a energia e o foco até à libido e à qualidade da ereção. É rica em ferro, que ajuda a fornecer oxigênio e sangue aos músculos e tecidos que importam, e fornece o tipo de proteína de alta qualidade que o seu corpo realmente usa para reparar, construir e manter a força. Tive um paciente na casa dos 70 anos que tinha cortado completamente a carne vermelha da sua dieta. Ele pensava que estava a fazer a coisa certa para o seu coração, mas o que não percebeu foi que a sua energia tinha diminuído, a sua testosterona tinha caído e as suas ereções tinham passado de firmes para quase inexistentes. Quando reintroduzimos carne bovina alimentada com pasto na sua dieta apenas 2 vezes por semana, juntamente com outros ajustes, as coisas mudaram. Dentro de um mês, as suas ereções matinais voltaram. A sua libido melhorou. E talvez o mais importante, ele sentiu-se como ele mesmo novamente. Agora, não estou a falar de hambúrgueres de fast food gordurosos ou carnes altamente processadas. Estou a falar de carne bovina real alimentada com pasto, talvez coberta com uma fatia de queijo cru, outra grande fonte de vitamina K2, que ajuda a manter as suas artérias flexíveis e desobstruídas. É simples, satisfatório e poderoso, mas a carne bovina é apenas uma parte da imagem. Para abrir verdadeiramente os seus vasos sanguíneos e sobrecarregar a circulação onde mais importa, precisamos de algo fresco, verde e repleto de óxido nítrico natural. E a maioria dos homens passa por ele no corredor dos vegetais sem nunca saber o que pode fazer. Deixe-me mostrar-lhe. Se ainda está comigo e estas informações estão a ressoar, deixe um número 1 nos comentários para me deixar saber que está aqui e a levar isto a sério. Agora, vamos continuar e aprofundar o segundo alimento que pode ajudar a trazer de volta a sua energia e desempenho. 3. Alimento. 2. Rúcula, a folha do fluxo sanguíneo. Quando se trata de folhas verdes, a maioria dos homens pensa em espinafre ou couve. Mas e se eu lhe dissesse que uma das plantas mais poderosas para restaurar as ereções e melhorar o fluxo sanguíneo é algo pelo qual provavelmente passou 100 vezes no supermercado? Chama-se rúcula, leve, apimentada e muitas vezes esquecida. Esta humilde folha é o que gosto de chamar de impulsionador do fluxo sanguíneo da natureza. Pode não parecer muito, mas dentro de cada mordida há uma arma secreta, nitratos naturais. Agora, não confunda isso com os nitratos artificiais encontrados em carnes processadas. Os nitratos na rúcula são de origem vegetal e limpos. Quando come rúcula, o seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico, uma molécula que ajuda a relaxar e abrir os seus vasos sanguíneos, permitindo que mais sangue flua através deles. E como já sabe, melhor fluxo sanguíneo significa melhores ereções. Essa é a base. Sem fluxo sanguíneo, sem ereção. É tão simples e sério quanto isso. Lembro-me de um paciente na casa dos 60 anos, um veterano reformado da Marinha. Ele disse-me que não tinha uma ereção matinal há anos e estava a começar a sentir que aquela parte da sua vida tinha simplesmente desaparecido. Não começamos com prescrições. Começamos com comida. Pedi-lhe para adicionar apenas uma chávena de rúcula ao seu almoço todos os dias. Nada extravagante. Apenas rúcula fresca com azeite e limão. Após 2 semanas, ele enviou-me um e-mail a rir. Ele disse: Doutor, acho que a minha mulher pode estar mais surpreendida do que eu. A rúcula é fácil de adicionar às suas refeições, mas os efeitos são profundos, relaxando os seus vasos sanguíneos, melhorando a circulação e apoiando o seu coração e o quarto ao mesmo tempo. Funciona rápido, funciona naturalmente e funciona sem efeitos secundários.
mas impulsionar o fluxo sanguíneo é apenas metade da equação. Para apoiar totalmente as suas ereções, o seu corpo também precisa dos minerais certos, especialmente à medida que envelhece. E é aí que um pequeno alimento, muitas vezes esquecido e raramente discutido, pode fazer uma grande diferença na forma como se sente e se desempenha. Vamos falar sobre isso a seguir. 4. Alimento. 3. Sementes de abóbora, a central de minerais. Às vezes, as coisas mais poderosas vêm nos menores pacotes. É exatamente assim que me sinto em relação às sementes de abóbora. Elas são frequentemente descartadas, esquecidas depois do Halloween ou deixadas no fundo da despensa. Mas para homens mais velhos, especialmente aqueles que lidam com baixa energia, ereções fracas ou fadiga crónica, estas pequenas sementes podem ser uma mudança de jogo. As sementes de abóbora são o que chamo de central de minerais da natureza. Dentro de cada uma delas há um equilíbrio perfeito de nutrientes que apoiam não só a sua saúde sexual, mas a sua vitalidade geral. São especialmente ricas em magnésio, uma das deficiências mais comuns que vejo em homens com mais de 60 anos. O magnésio é essencial para ajudar os seus vasos sanguíneos a relaxar e a expandir, melhorando a circulação exatamente onde precisa. Também diminui o cortisol, a hormona do stress que mata silenciosamente a libido e interfere com a excitação. Adicione zinco, que apoia a testosterona, e selênio, que ajuda a proteger a sua próstata, e tem um alimento que funciona em todos os níveis do desempenho masculino. Um paciente meu, um avô de 72 anos, chegou a sentir-se desgastado e frustrado. Ele não tinha uma ereção firme há mais de um ano, e disse que simplesmente não se sentia mais como ele mesmo. Analisamos os seus exames de sangue. Os seus níveis de magnésio e zinco estavam ambos baixos. Pedi-lhe para começar a comer apenas um quarto de chávena de sementes de abóbora por dia, cruas e sem sal. Ele adicionava-as ao seu mingau de aveia pela manhã, às vezes apenas pegava um punhado como lanche. 4 semanas depois, ele entrou no meu consultório com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Doutor, disse ele, acho que estou de volta. Esse é o poder dos minerais quando são entregues da maneira certa através de alimentos reais, não apenas pílulas. As sementes de abóbora são simples, acessíveis e incrivelmente eficazes. E quando combinadas com alimentos como carne bovina alimentada com pasto e rúcula, elas ajudam a criar o ambiente interno ideal para ereções mais fortes e consistentes. Mas ainda falta uma peça neste quebra-cabeça. Um nutriente que não vem do seu prato, mas do céu. E se estiver com deficiência dele, nenhuma quantidade de alimentação saudável pode ser suficiente. Vamos dar uma olhada mais de perto. Se ainda está a assistir e a achar esta informação valiosa, vá em frente e comente um abaixo para me avisar que está a acompanhar. Agora, vamos continuar com o ponto número 5. É um nutriente simples, mas poderoso, que a maioria dos homens negligencia, e pode ser a chave para desbloquear tudo o que falamos até agora. 5. Dica bônus: vitamina D3, a hormona da ereção. Agora, há uma peça crítica neste quebra-cabeça em que a maioria dos homens nunca pensa. Não é um alimento que come. Não é algo que encontrará no seu armário de especiarias ou no seu prato de jantar. É um nutriente que o seu corpo produz a partir do sol. E sem ele, mesmo os melhores alimentos do mundo não podem fazer o seu trabalho completamente. Estou a falar da vitamina D3, o que muitas vezes chamo de hormona da ereção. A vitamina D3 desempenha um papel vital na produção de testosterona e na função dos seus vasos sanguíneos. Reduz a inflamação. Ajuda a regular a pressão arterial e até aumenta o óxido nítrico, a própria molécula que permite que os seus vasos sanguíneos se abram e deixem o sangue fluir livremente para o seu pênis. No entanto, apesar de ser tão essencial, muitos homens mais velhos estão perigosamente com deficiência de vitamina D e não têm ideia. À medida que envelhecemos, passamos mais tempo dentro de casa. A nossa pele torna-se menos eficiente na conversão da luz solar, e antes que percebamos, estamos a operar com metade da capacidade sem o perceber. Um dos meus pacientes de longa data, um viúvo de 65 anos, estava a tentar de tudo para melhorar a sua função sexual. Ele estava a alimentar-se melhor, a caminhar diariamente, até a usar suplementos de ervas, mas nada parecia funcionar. Quando verifiquei os seus níveis de vitamina D, estavam alarmantemente baixos. Adicionamos uma dose diária de 5.000 UI de vitamina D3,
E em semanas, ele disse-me que algo tinha mudado. Ele sentiu-se mais lúcido, mais enérgico, e as suas ereções noturnas, algo que ele pensava que tinham desaparecido há muito tempo, tinham regressado. Foi um lembrete do quão poderoso este nutriente pode ser. Agora, eu sempre recomendo apanhar 15 a 20 minutos de luz solar por dia, se possível, mas para muitos homens mais velhos, especialmente durante os meses mais frios, um suplemento de qualidade é uma maneira simples e eficaz de preencher a lacuna. É um dos passos mais fáceis que pode dar para apoiar não só a sua saúde sexual, mas o seu sistema imunitário, a sua energia e a sua vitalidade geral. Então, agora ouviu falar sobre os alimentos e nutrientes que podem transformar as suas ereções de dentro para fora. Mas como os junta todos num plano alimentar simples e eficaz? Deixe-me mostrar-lhe exatamente como isso se parece. 6. Juntando tudo. A sua refeição para a saúde erétil. Agora que aprendeu sobre os principais alimentos e nutrientes que apoiam ereções fortes e saudáveis, a questão é: como os junta todos de uma forma simples e sustentável? Trabalhei com inúmeros homens ao longo dos anos, e aqueles que veem as maiores mudanças não são os que fazem transformações drásticas da noite para o dia. São os que constroem consistência em torno de apenas alguns hábitos poderosos. E tudo começa com uma refeição. Imagine isto. Um prato com 170 a 220 gramas de carne bovina alimentada com pasto, suavemente cozinhada, não exagerada, apenas o suficiente para preservar esses nutrientes vitais. Adicione uma fatia de queijo cru por cima, o que adiciona um impulso de vitamina K2 para manter as suas artérias limpas e flexíveis. Ao lado, prepare uma salada fresca usando rúcula como base. Regue com um pouco de azeite. Esprema sumo de limão fresco. E se quiser, adicione uma pitada de alho, ou algumas nozes picadas para um apoio extra saudável para o coração. E não se esqueça de um pequeno punhado de sementes de abóbora, cruas, sem sal, cheias de magnésio e zinco. Esta combinação simples dá ao seu corpo a proteína, os minerais, as gorduras saudáveis e os nitratos de origem vegetal de que ele precisa para restaurar o fluxo sanguíneo e o equilíbrio hormonal naturalmente. Tive homens a dizer-me que, após apenas algumas semanas a comer desta forma 2 ou 3 vezes por semana, não só viram melhorias nas suas ereções, como também se sentiram mais energizados, mais alertas e mais vivos em todas as partes das suas vidas. Não se trata de fazer dieta. Trata-se de nutrição. Alimentar o seu corpo com o que ele tem desejado há anos. E quando combina essa refeição com a luz solar diária ou um suplemento de vitamina D3 de alta qualidade, está a dar-se todas as vantagens possíveis para se desempenhar, sentir e viver como o homem que deseja ser. Mas mesmo com todo este conhecimento poderoso, há uma última coisa que quero deixar-lhe. Uma mudança de mentalidade que pode reacender a sua confiança e remodelar a forma como aborda o envelhecimento. A intimidade e a própria masculinidade. Vamos falar sobre isso na mensagem final. Conclusão. A sua segunda época áurea. Se há uma mensagem que espero que retire de tudo o que discutimos, é esta. O seu corpo ainda é capaz de curar, de mudar e de se desempenhar, não só na vida, mas também no quarto. Passei mais de 3 décadas a trabalhar com homens na casa dos 60, 70 e até 80 anos. E posso dizer-lhe que a idade não significa o fim da sua vitalidade. Basta dar ao seu corpo as ferramentas certas. Falamos sobre por que o fluxo sanguíneo é a base de cada ereção e como a má circulação, não apenas a baixa testosterona, é frequentemente o ladrão silencioso por trás do desempenho fraco. Aprendeu como a carne bovina alimentada com pasto pode restaurar os níveis hormonais e a energia, como a rúcula aumenta o óxido nítrico e abre as suas artérias, e como as sementes de abóbora energizam silenciosamente o seu corpo com os minerais que lhe faltavam há anos. Viu como algo tão simples como a vitamina D3 do sol ou um suplemento pode reacender o seu sistema e trazer vida de volta à sua libido. Mas mais do que isso, espero que tenha visto que estes não são apenas nutrientes. São blocos de construção, combustível para a sua confiança, a sua masculinidade e a sua ligação com o seu parceiro. Quando junta estes alimentos de uma forma simples e consistente, não está apenas a comer pela sua saúde. Está a reclamar uma parte de si mesmo que talvez pensasse que tinha desaparecido há muito tempo. Assisti a homens passarem de frustrados e derrotados para energizados e vivos novamente apenas fazendo estas pequenas mudanças.
E se eles podem fazê-lo, você também pode. Então aqui está o que quero que se lembre. Esta é a sua segunda época áurea. Os seus anos dourados não têm de ser aborrecidos, desconectados ou diminuídos. Podem ser poderosos, apaixonados, com propósito. Você tem sabedoria, experiência e coração. Agora só precisa da circulação e força para corresponder. Mantenha-se comprometido.